a lição de vida dos backyardigans. Então, vamos lá. O júri trabalha com esses aspectos persuasivos, mas isso não é só uma questão de júri. Os nossos juízes e boa parte da doutrina leva isso em conta numa supervaloração da ideia de imediação. Lembra da imediação como um dos corolários da oralidade? Ou seja, que o juiz tenha um contato direto com as fontes de prova, notadamente com as fontes de provas pessoais, né? Nós não negamos que toda pessoa, quando fala, né, além do conteúdo do que é comunicado verbalmente, também se comunica através de elementos paralinguísticos, né? A pessoa gagueja, ela demora para responder, ela fica vermelha, ela sua muito, ela não olha nos olhos de quem está perguntando, ela cruza os braços, aí você vai falar, olha, ela está numa atitude hostil. Agora, se eu pensar num sistema persuasivo, eu vou poder dizer, isso para mim é suficiente. Por que mas aquela testemunha justificava um álibi do acusado? Mas aquela testemunha suou demais e não me olhou nos olhos enquanto eu perguntava, então por isso ela está mentindo. Para um jurado, pode ser que isso baste. Agora, se nós vamos pensar num sistema de justiça que queira legitimar o exercício do poder de punir estatal, e para isso, no juízo de fato, eu preciso de critérios controláveis intersubjetivamente, quanto mais eu valorizo esses elementos, que mesmo hoje a psicologia cognitiva não tem condições de afirmar cientificamente vamos dizer assim, a força desses elementos, sinais que propriamente caracterizem a verdade ou a mentira, né? Hoje, alguns estudos da neuropsicologia, a partir de estudos das neurociências, possibilidade de mapear o funcionamento do cérebro, áreas de ativação do cérebro seriam diferentes, áreas que ativam quando você fala a verdade, quando você mente, ou análise da onda P300, etc., potencial evocativo, diferente. Talvez seja algo mais próximo do que nós podemos chegar do ponto de vista científico, né, de uma certa demonstração de uma mentira. Mas nós não temos isso. Então, essa supervalorização da imediação e desses elementos, desses sinais paralinguísticos, gera um julgamento incontrolável, né? Primeiro, vejam, como a gente fala assim, você acha que a prova tem uma função persuasiva ou você acha que a prova tem uma função demonstrativa? Eu acho isso. Bom, isso implica todo um conjunto coerente que vai caracterizar o sistema. Se eu acredito que a prova tem uma função persuasiva, eu digo, o papel da prova é convencer o julgador. Já se eu penso que a prova tem uma função demonstrativa, eu falo, o papel da prova é ser um elemento de suporte, ou seja, de confirmação ou de refutação para as afirmações fáticas postas no processo. A chave não está numa relação prova-juiz, convencimento subjetivo do juiz, mas prova, confirmação ou refutação de um enunciado fático. Se eu penso que a prova tem uma função demonstrativa, persuasiva, e que a finalidade é convencer o julgador, eu dou muita importância para esses elementos persuasivos. Ele gaguejou, ele olhou no olho, ele suou. Por quê? Porque nós, intuitivamente, damos importância para isso. Mas nós aplicamos isso? Aplicamos, Clarice, né? Os dois filhos, a parede aparece riscada. Você fala, vou deixar de castigo, sem iPad. Quem foi que riscou a parede? Aí uma das crianças olha para cima, dá uma risadinha e fala, foi ele. Você fala assim, eu já sei. Quando você dá esse sorrisinho, é porque você está mentindo. Mas uma coisa é a gente valorar isso para deixar a criança 5 minutos sem iPad.
Outra coisa é você valorar isso para mandar alguém para a cadeia por 20 anos. Né? São coisas completamente diferentes. Então, se eu me preocupo com o lado persuasivo, né, eu dou uma grande importância para esses elementos na hora de valorar a prova. Porque ele gaguejou, etc. Se eu me preocupo com uma função demonstrativa da prova, qual é o papel da imediação? E estamos aqui de acordo com o texto. É permitir uma melhor exploração através de perguntas naqueles pontos em que eu possa perceber essa fragilidade. Nós, como advogados, às vezes você vai inquirir uma testemunha e eu, subjetivamente, acho que a testemunha está mentindo, porque, na minha visão, eu acho que eu sei como os fatos se passaram, eu acredito na versão do meu cliente, eu vejo que ela está dizendo uma coisa contrária. Aí, num ponto que a testemunha gagueja, num ponto que a testemunha vacila, você fala, opa, aqui deixa eu aprofundar a minha indagação. E aí tem técnicas de indagação. Né? Se a pessoa está mentindo e você fizer a indagação numa sequência cronológica, é mais fácil porque ela tende a criar uma imagem como se fosse um filme na mente dela e vai respondendo passo a passo. Então, quando você quebra a sequência cronológica, é mais fácil você pegar ela numa mentira. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava num caso, era um caso de acusação de erro médico. Era um médico que não serviu o exército, e depois que terminou a faculdade, eles vão como forças auxiliares do exército. E foi num dos últimos dias que ele estava servindo, ele saiu do hospital, teve um problema lá, e como ele tinha acabado de sair, ele não era militar, acabou o tempo dele de serviço, meio que todo mundo combinou de jogar a culpa nele. E nós fomos para um processo que tem um efeito persuasivo importante, porque o júri ela tem uma comissão de justiça militar, que só um juiz é togado, os outros são oficiais militares, tal, não tem formação jurídica. E nós fomos para o júri e todas as enfermeiras que eram ouvidas... Você vai começando? Tá bom. E todas as testemunhas que eram ouvidas, as enfermeiras, de um fato 5 anos antes, né? Lembravam tudo, assim, não, porque nós lembramos, a gente foi no... Cada uma... isso eu esqueci de falar, cada testemunha fala separado, uma testemunha não ouve o que a outra diz, né? E aí ela falou assim, não, mas... eu lembro, foi no quarto 63, foi, todas falavam assim, não, e eu me recordo, porque não, e eu falei, mas e como é que estava? A gente tinha os dados médicos, o cliente me deu elementos, né? E como é que estava a saturação dela? Todas lembravam, não, a saturação era 95, estava ótima a saturação. Não, e o dreno, porque ela tinha sofrido uma cirurgia antes. Não, o dreno estava com 50 ml só, o dreno não estava cheio. Todos os dados elas lembravam. 5 anos depois de uma única paciente. E eu falei, bom, se eu fizer uma pergunta direta, ela não vai... mostrar essa fragilidade. Então eu perguntei, mas a senhora podia fazer o procedimento? Lá o que ela fez, ela achou que daí eu estava... Não, mas eu podia. Eu falo assim, mas não existe diferença entre os procedimentos e quem é enfermeiro pode fazer e quem é auxiliar de enfermagem pode fazer? Não, tem diferença. Mas a senhora era enfermeira ou auxiliar de enfermagem? Então, ou seja, na cabeça dela, o foco das minhas perguntas saíram da questão dos dados do paciente. Não, eu sou enfermeira. Aí eu falei para ela assim, a senhora pode me dizer, então, o seu número de registro no Conselho de Enfermagem e a data da sua carteira foi emitida? Ela falou assim, doutor, essas coisas eu não lembro, eu não sou boa com números. Quer dizer, ela lembrava a oxigenação, o dreno, o número do quarto há 5 anos, mas o número do CRM dela, CRM não, CRE dela, e a data que foi emitida a carteira, ela não lembrava, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A imediação, ela tem um fator muito importante, né? E isso quem não está na mediação perde, porque eu não tenho possibilidade de fazer essa pergunta. Por exemplo, um desembargador no tribunal, quando pega um depoimento para lei, escrito ou mesmo hoje gravado, a imediação não é um critério de valoração, ela é um critério importante de produção de prova, ele não vai poder reperguntar para a testemunha. Agora,
justamente, vejam, quem acredita naquela força persuasiva e que a finalidade é convencer o juiz, e que só o juiz que teve contato com essa prova vai poder colher esses sinais paralinguísticos, né? Diz o seguinte: o julgamento de fato não precisa de uma motivação forte. Porque se a finalidade é convencer aquele juiz, por que o juiz condena? Porque ele foi convencido pela acusação. Por que o juiz absolve? Porque ele foi convencido pela defesa. Mas ele acertou ou errou? Ele nunca erra. Quem erra é a parte que não o convenceu. Vejam a chave do sistema. Agora, se eu digo que a prova tem uma função demonstrativa, de dar suporte para confirmação ou refutação de hipóteses fáticas, e que a imediação é só um critério de produção, eu digo, juiz, já que a valoração é racional, não é um convencimento subjetivo, você tem que fundamentar e justificar as suas decisões, porque é isso que vai permitir um controle intersubjetivo depois, se você acertou ou se você errou. Né? Se a valoração segue um método racional, os métodos racionais são acessíveis a todos nós. Nós podemos tentar percorrer o mesmo caminho e verificar se chegamos ao mesmo resultado ou não. E naquele outro modelo persuasivo, justamente porque a fundamentação é fraca e porque a finalidade é convencer aquele julgador, e eu digo, no final do dia ele nunca erra, ela só foi mal convencido pela parte que está inconformada com a decisão que ele foi desfavorável, né? O duplo grau de jurisdição tem um papel completamente diferente. O papel do duplo grau de jurisdição não é verificar se a decisão do juiz foi acertada ou errada. É simplesmente uma segunda chance para você tentar convencer alguém que, por lei, tem o poder de derrogação daquela primeira decisão. Já num modelo demonstrativo, o papel do segundo grau é o tribunal verificar se a valoração da prova feita por aquele julgador está certa ou está errada. E ele tem uma fundamentação, deveria ter, detalhada para julgar. E o que nós vemos hoje, infelizmente, nos tribunais, é um modelo muito mais persuasivo. Né? Quantas e quantas vezes os juízes, né, a Clarissa, que faz bastante estudo de julgados, de linhas de decisão, etc., quantas e quantas vezes os juízes, né, Clarissa, dizem algo mais ou menos assim: o tribunal deve dar grande importância e valorizar a impressão do juiz de primeiro grau, porque, afinal de contas, foi ele que teve contato direto com a prova, etc. Quase como dizendo, olha, eu só vou fazer uma correção se ele estiver errado crassamente. Né? É engraçado que eles não invocam a mediação, né? Eles invocam o livre convencimento. Então, mas porque... que é panaceia. Exato, mas porque esse livre convencimento num sistema persuasivo, ele cria, Carrara já dizia na escola clássica, que ela cria uma convicção autocrática. Porque é só aquela pessoa que pode acertar. Se eu digo que a imediação é fundamental para a valoração, e só aquele juiz teve contato com as testemunhas, aí o tribunal pega o livre convencimento dele e fala, mas se só ele teve contato com a testemunha, quem sou eu, tribunal, que não tive contato com a testemunha, para mudar o livre convencimento dele? Claro, aquela foi a persuasão dele. Então, se nós queremos pensar no modelo com uma função demonstrativa da prova, de confirmação e refutação de hipóteses, em que a imediação tem um papel importante, mas de mera produção da prova e não de valoração, em que o juiz tem que justificar suas escolhas racionais e o tribunal pode verificar essas hipóteses, realmente não me parece que tenha muito sentido que as perguntas sejam formuladas pelas partes num jogo persuasivo. É uma ingenuidade acreditar, como os autores de Common Law afirmam, que, embora cada parte busque a melhor verdade para o seu cliente, para ganhar a causa, que da soma dessas duas versões parciais vai surgir a verdade necessariamente. Né?
Eles falam que seria um autor, agora me fugiu o nome, mas usa uma figura, uma alegoria bastante interessante. Ele fala, seria como se fosse dois faróis do carro, cada parte quer iluminar o que lhe interessa, mas lá na frente os fachos se juntam e mostram toda a verdade. É bonito, o cara tem uma boa ideia, eu concordo, mas não corresponde à verdade. Até porque as partes não querem mostrar toda a verdade, elas querem mostrar a parte dos fatos que lhe interessa e ocultar a parte dos fatos que não lhe interessa. E aí eu preciso acreditar que a parte contrária vai conseguir demonstrar todos os fatos que a mim não interessavam, mas que a ela interessa mostrar que é mentira, e vice-versa. E com isso eu esclarecer toda a verdade, né? O que é algo bastante... Só um minutinho. Ok, uma outra coisa. E que isso vai ter a capacidade de demonstrar tudo, né? Há um trabalho na sociologia que eu gosto muito, do Nicolau Elias, não sei se é assim que pronuncia, não deve ser, mas que ele faz uma diferenciação do ponto de vista psicológico das pessoas que estão numa situação, que trabalham com distanciamento de uma situação e das pessoas que trabalham com engajamento numa situação, né? E ele mostra que quando você está engajado, quando você pertence e tem interesse naquele fenômeno, a sua intenção não é demonstrar a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. A sua posição, como você está engajado, é mostrar a verdade que lhe interessa, né? Então, sendo assim, me parece que do ponto de vista epistêmico, né, é melhor que quem faça a pergunta não seja alguém que esteja engajado, portanto, o juiz. Quer ver, Lívia? Eu já te passo o trabalho dele aqui. Só um segundinho, eu já pego aqui. Gustavo, essa parte das ponderações do Vitor, eu confesso que elas me surpreenderam bastante, porque eu sou bem entusiasta desse sistema de inquirição direta, e eu sempre achei que as críticas que são feitas ao sistema adversarial para não aplicar aqui, elas não se aplicam a nós, né? Porque nós não temos aquele preparo de intimidar a testemunha, né? E de manipular as perguntas. Os profissionais, né? A acusação e defesa não tem toda essa malícia. E, por outro lado, também a gente vê que o juiz acaba funcionando como um inquisidor quando ele inquire a testemunha. Então, nada mais é do que uma parte inquirindo, só que uma parte revestida, né, do poder de julgar. A gente tem essa nítida sensação. Mas, por outro lado, eu entendi, porque ele associa isso muito às técnicas de entrevista. Ele diz, olha, a entrevista tem que ser aberta, e para a narrativa ser o mais livre possível, perguntas menos específicas, nunca perguntas direcionadas, já com a resposta embutida e tudo mais. E aí ele diz que como não tem um profissional intermediário, como um psicólogo, para fazer essas perguntas em juízo, o juiz seria a melhor pessoa. E aí eu fiquei um pouco vendida, porque do ponto de vista, em tese, o juiz seria a melhor pessoa, porque ele é imparcial, e ele poderia utilizar, se ele utilizasse essas técnicas, talvez fosse o ideal. Mas também eu não posso deixar de contrapor aí, existe um embate, né, entre as técnicas adequadas epistemicamente, como você falou, do ponto de vista epistêmico, não é bom que a parte pergunte, mas entre essas técnicas e o próprio direito de defesa, porque a pergunta específica, ela serve justamente para falsear a hipótese acusatória, né? Então, aí a gente tem uma função persuasiva forte, mas forte numa perspectiva do direito, né? De legitimar a decisão, quer dizer, foi exercido o direito de defesa? Aí eu fiquei bem reflexiva mesmo sobre isso. Eu entendo, Clarissa, e eu comungo dessa posição no sentido de que não é, vamos dizer assim, que há uma deturpação no nosso sistema,
né? Há uma deturpação no nosso sistema na medida em que... E aí vem um pouco do aspecto também do processo penal. Talvez no processo civil, em que eu tenho realmente duas partes de verdade litigando, o juiz pudesse ser mais neutro. O que a gente vê hoje no processo penal, e talvez aí a figura do juiz de garantias possa ajudar a resolver um pouco isso, é que o juiz, até porque você também tem que ter justa causa, é que o juiz dificilmente começa neutro no processo. Eu tenho mais elementos já que indicam justa causa, uma probabilidade daquela pessoa ser acusado. A gente vê, às vezes, pelo tipo de pergunta, pela linha de indagação, por como que o juiz formula as perguntas, tudo isso, que ele já parece que está lá comprando um pouco, né, a versão acusatória, e que a gente vai ter que tentar fazer demovê-lo dessa posição de que a teoria acusatória é certa. Então, isso eu concordo. E talvez a posição do Vitor, né, leve em conta o fato de que ele defende que o melhor seria que tivesse, embora ele diga, né, esse é o ótimo, nem sempre é possível isso, etc., que eu tivesse um profissional treinado para fazer esse tipo de indagação. Eu acho que quase, eu diria... procurando aqui o livro para mandar. É quase inviável a gente pensar numa situação dessa, ainda mais generalizada para todos os processos. Mas isso não impediria, por outro lado, nós poderíamos aí sim pensar, né, do ponto de vista subjetivo, no juiz de instrução e julgamento sem os vieses que ficaram para trás com o juiz de garantias, e num treinamento para o juiz para essas condições de indagação, né? Até parte do que o Vitor sugere, por exemplo, perguntas abertas, né? O que a Lívia falou até dos métodos de interrogatório, mas que também valeriam para o testemunho, né? Se eu perguntar para o fulano, ele estava com uma pistola ou com um revólver? Pô, eu já estou induzindo a testemunha a dizer que ele tinha uma arma na mão. Ele não vai dizer ele não estava sem nenhuma arma. Eu estava perguntando, olha, ele tinha alguma coisa nas mãos? É completamente diferente. Ele dá o exemplo, o carro era azul, né? Primeiro, tu pressupondo que na situação já esteja definido que havia um carro, né? Mas se tiver um carro, que cor era o carro? O carro era azul, o carro era roxo, o carro era vermelho? Eu pergunto, que cor era o carro? E acho, sim, que o sistema de narrativa livre também é um bom sistema. Agora, do ponto de vista da psicologia, o que mais me preocupa na proposta do Vitor, e eu entendo a preocupação, mas aí também penso como você, às vezes o fator estritamente epistêmico se choca com uma garantia de defesa ou com um contraditório, é a ideia de que quanto mais cedo ela seja ouvida, melhor, até aí não tem nenhum problema, mas que para o processo penal eu eliminar a oitiva do inquérito, que é o que vai caracterizar a justa causa para a ação, é muito difícil. E aí que essa técnica de interrogatório, muitas vezes, e aí eu concordo com o Vitor, pode comprometer a memória da testemunha, né? Se na polícia for feita uma série de perguntas sugestivas, indutivas, etc., e ainda mais com a prática que nós temos de às vezes o juiz ainda chegar para a testemunha e falar, olha, a senhora compareceu na delegacia? Ah, eu compareci. A senhora prestou um depoimento? Ah, prestei depoimento. Ah, então, dona Clarice, eu vou ler aqui o depoimento que a senhora prestou na delegacia. Então, essa assinatura aqui, assinando aqui embaixo, é da senhora? Ah, a senhora confirma tudo? Leu antes de assinar? Ah, eu li. A senhora confirma? Você vai falar o quê? Não confirmo. Eu estava meio louca no dia, usei LSD e tive um surto. Você vai dizer, claro, eu confirmo, né? Então, eu diria que não só um treinamento dos juízes, mas nós teríamos que ter técnicas, aí entra também o tema da Lívia, né? Técnicas de interrogatório que fossem bem empregadas, e hoje, no mínimo, aí a sugestão do Vitor é absolutamente factível, que isso fosse gravado, né? Hoje em dia não tem nenhuma dificuldade para você gravar, nem que seja com a câmera do seu celular.
né? Você grava lá, coloca lá nos autos, aquilo filmado, gravado. Então, e veja que a gente não separou nenhum texto, mas a técnica que ele propõe, né, hoje ela já é semelhante à técnica usada no depoimento sem dano, né? Quando eu tenho a criança, etc., que já é claro que aí o mote é muito menos epistêmico e muito mais de evitar uma sobrevitimização, não expor a criança novamente, mas acaba, além de atingir esse objetivo, né, permitindo aquela filtragem de você ter um psicólogo, talvez nem sempre alguém que faça isso pensando no melhor resultado epistêmico, mas no resultado de preservar a criança, evitar. Mas é alguém que já consegue, numa medida, fazer essa tradução. Então, eu acho que, assim, esse é um aspecto, e hoje, num ponto que me parece que essa aproximação com a psicologia auxilia muito, é que hoje parece claro que o tema das falsas memórias está longe de ser uma teoria da conspiração, uma conversinha de advogado ou algo do tipo, né? É fácil você, por experimentos, você, né, colocar isso, quem sabe indagar, quem sabe colocar, quem sabe sugestionar, fazer isso acontece. Ainda mais nas situações em que as testemunhas acabam sendo ouvidas várias vezes sobre o mesmo fato, né? Chega uma hora que você não lembra mais, você não sabe mais se aquilo que você está lembrando é o que aconteceu no momento, né? Se você presenciou com seus sentidos os fatos, registrou na memória e está evocando aqueles fatos, ou o que você está lembrando e evocando é o que você falou no segundo ou no terceiro depoimento e não aquilo que realmente você viu, né? Então, eu acho que a gente tem que aprofundar muito nisso. Achei a proposta dele de valoração bastante interessante e corajosa, né? Ele praticamente chega a defender, mas concordo com ele, num sentido negativo. Na verdade, talvez no sentido da acepção legítima da expressão do testes nulo, testes uno, testes nulo. Ter uma única testemunha é insuficiente para a fixação de um fato, né? O pecado, talvez, do sistema da prova tarifada não estava em dizer testes uno, testes nulo, como o Vitor chega a dizer. O pecado estava em dizer que se eu tenho 2 testemunhos, a verdade está estabelecida. Confiar demais na força do testemunho, né? E também concordo com o Vitor, é até curioso, né? Vai ao encontro do que o Gabriel falou na aula passada da pós-graduação. Lembra, Clarice? Ele está trabalhando com esse tema. Por que nós temos essa postura presuntivista em relação à testemunha? Por que nós presumimos que a testemunha fala sempre a verdade, né? E o trabalho do Vitor dá um dado que realmente é a sensação nossa, mas assim, o compromisso de dizer a verdade, a ameaça do falso testemunho, para nós é quase nada, né? Eu, por exemplo, trabalho intensamente na justiça criminal, além dos meus casos, dou parecer para muita gente, nunca vi um processo de falso testemunho. Nunca vi. Não sei se você ou a Lívia já trabalharam em processo de falso testemunho. Eu já trabalhei, mas no fim das contas a pessoa se retratou e extinguiu a punibilidade, mas assim, raríssimo. Então, e veja, né, Lívia, isso que você tocou era um outro ponto que eu ia falar. Acho que o Vitor também é muito feliz quando ele faz uma distinção, né, entre o que é verdade e falsidade de um lado, né, e o que é sinceridade e mentira do outro. Talvez nós tenhamos uma certa barreira moral em dizer que a gente não pode presumir a veracidade do depoimento, né? Porque seria como se nós estivéssemos dizendo a população toda é de calhordas. Por que eu não vou ter uma posição presuntivista perante os depoimentos se eu devo corretamente supor, e imaginemos que sim, que a maior parte das pessoas são honestas? Então, se a maior parte das pessoas são honestas,
eu devo acreditar que a maior parte das testemunhas não vai praticar uma mentira consciente perante o julgador. Até aí podemos chegar, eu concordo com isso. Mas o fato dela não ter uma mentira desonesta não significa que necessariamente o que ela está falando seja verdadeiro. Não possa ser falso, né, por um erro honesto, por um erro de percepção, por um erro de evocação, ainda que ela acredite que ela está falando a verdade. Então, esse ponto me pareceu muito interessante também, que nos permite um destacamento do problema moral para que a gente possa falar, não há por que ter uma posição presuntivista, mas não ter uma posição presuntivista não é uma ofensa à honra de todas as testemunhas. Eu não estou dizendo que toda a população ela é maldosa, que todo mundo que vai no processo para mentir. Estou dizendo que há uma limitação cognitiva. Né? Como hoje nós já dizemos, a jurisprudência já diz, olha, o reconhecimento fotográfico é insuficiente para condenar. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que vai fazer um reconhecimento fotográfico é mentiroso, ou a maior parte das pessoas que vão fazer um reconhecimento fotográfico são mentirosas? Não. Eu acho que eu imagino que não são mentirosas. Mas, do ponto de vista cognitivo, esse experimento tem uma série de limitações. Né? E acho que talvez durante muito tempo nós trabalhamos a testemunha sob essa ótica da verdade, da sinceridade e da mentira. Né? Daí, como a gente falou no começo da aula, Clarissa, a testemunha que é indigna de fé, né? Mas a fulana é prostituta. Ela é prostituta, e daí? Ela não pode falar a verdade, porque ela é... Então, a gente pareceu durante todo o tempo mais preocupado em identificar pessoas ou situações de mentira do que situações de falsidade. O grande avanço da psicologia, e que isso pode trazer essa mudança de perspectiva do ponto de vista da epistemologia jurídica, ao meu ver, é demonstrar falsas memórias, erros honestos, etc., e que com isso talvez nós estivéssemos virando as nossas baterias para o lado errado. Você vai ter que depor na presença do juiz, você vai ter que prestar um compromisso de dizer a verdade, você vai poder ser acariado se houver uma contradição entre o que um fala e outro. Ou seja, você pode ser contraditado se você for indigno de fé. Todas as nossas preocupações são com a mentira, não com a falsidade honesta de um depoimento. Pois não, Lívia? Professor, ainda sobre esse ponto da presunção que a gente trabalha, assim, tem trabalhado a prova testemunhal, um ponto que sempre me incomodou bastante é a questão dos informantes. Acho que, assim, só para explicar para os alunos... Espera, só uma coisa antes, Lívia. Espero que os alunos estejam aí, porque só tem câmera desligada e está todo mundo quieto. Mas também, se não tiverem, o nosso bate-papo A3 está interessante pra caramba. Eu estou gostando muito, mas espero que tenha sido produtivo e que tenha mais gente junto aí. É verdade. Muitos me deram um bom dia. Então eles devem estar. Ou então entraram só às 9h15, né? Depois foram cuidar da vida. Então, professor... Obrigado. Fico feliz. O artigo 206, ele fala que os ascendentes, descendentes, em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, irmão, pai e mãe, eles não serão obrigados, então, a depor, mas eles poderão depor na qualidade de informantes, né? Então, eles não prestam aí o compromisso de dizer a verdade. Faz sentido se a gente for para pensar que, para a preservação da intimidade, a harmonia das relações familiares, que tem aí uma proteção, então, de que essas pessoas não sejam eventualmente processadas pelo crime de falso testemunho. Agora, uma coisa que isso tem se revertido na prática é a questão que, na verdade, há uma presunção negativa do conteúdo do que essas pessoas vão prestar. Então, pelo fato de serem informantes, elas são mentirosas. E isso, assim, é muito preocupante, principalmente em alguns determinados crimes. Por exemplo, a questão de tráfico de drogas. A gente sabe muito bem que
as testemunhas em tráfico de drogas são os policiais versus o pessoal da comunidade, os irmãos, pai, mãe, que são ouvidos na qualidade de informantes. E aí há, assim, até uma retórica argumentativa por parte dos juízes de colocar em várias sentenças que ele é interessado no processo, ele é interessado no feito. E então, eu pensei nisso, na verdade, porque o Marcelo Semer fez um estudo empírico e ele, em várias passagens, pega essa presunção de falsidade dos informantes. Eu achei muito interessante pensar que a gente tem a presunção de veracidade da maioria das testemunhas, mas para os informantes é uma presunção de mentira. E isso também me parece que deveria ser tratado de uma forma mais crítica e objetiva, de que todos os critérios que o Vitor não acredita muito, mas os critérios de coerência, de firmeza, e que me fazem também pensar que talvez eles não sejam instrumentos certos para testar mentira, mas eles têm que ser verificados também nessa situação dos informantes. Né? Não dá para você desconsiderar o conteúdo pelo simples fato da qualidade de uma relação de parentesco. Uhum. Lívia, eu concordo com você, né? Eu acho que talvez o grande erro nessa situação não é tanto ser não presuntivista com os informantes, é ser presuntivista com outros. E nesse exemplo que você dá, e colocando um outro tema muito comum da prova testemunhal, para vocês que agora eu vi que estão presentes aqui, que é a sobrevalorização do depoimento dos policiais. Que, na verdade, são escolhas pré-determinadas para influenciar o resultado do julgamento. E veja que, por exemplo, no seu exemplo, o Rio de Janeiro tem uma súmula do Tribunal de Justiça que presume a veracidade do que os policiais falam. Porque, para os alunos que não estão acostumados, há uma discussão em relação ao depoimento dos policiais. Tem duas posições extremas, né? Tem uma que diz até que ele vale mais do que o dos outros, porque ele tem fé pública, porque agente público, que é uma besteira, ele não tem uma função certificadora, né? Tem fé pública o funcionário público que tem nas suas funções uma atribuição certificadora, o oficial de cartório, o próprio oficial de justiça, quando certifica um ato que ele realizou. O policial tem uma função de segurança pública, não uma função certificadora. Tem outros que dizem, o depoimento policial não vale nada, porque ele é interessado, porque ele está na diligência, porque se ficar provado que o acusado é inocente, provavelmente o policial cometeu um crime de abuso de autoridade. Então tem uns que dizem que vale muito, tem outros que dizem que não vale nada, e tem uma posição intermediária que diz, olha, vale como qualquer testemunha, nem mais nem menos deve ser valorada. Mas o que a gente sente na prática é uma grande manipulação, né? Do tipo, como a Lívia disse, mas o parente, quando é uma testemunha de defesa, não serve. Por outro lado, se eu tiver um crime em que eu quero favorecer a condenação, como são os casos de violência doméstica, eu digo, só a palavra da vítima isolada já é suficiente para condenar, porque esses crimes ocorrem na clandestinidade, etc, etc. Ou mesmo no crime de roubo, né? Eu digo o seguinte, se a vítima não tinha nenhuma inimizade, nenhum motivo para querer incriminar o acusado, a palavra dela de que ele é o autor do crime vale. Então, o que me parece, Lívia, a importância de uma posição de que a testemunha ela tem esse papel de corroboração das outras provas, mas que ela em si seria insuficiente. E aí isso valeria também para o informante, né? O erro talvez está no policial, está na vítima, está em você falar. Assim, quer dizer, hoje, né, por essas questões de violência doméstica, no crime de assédio também assim, né, tem grandes corporações que nos seus manuais dizem, olha, o executivo não pode entrar no elevador sozinho como outra pessoa. E vai lá, o manual ainda é machista, porque talvez de outros tempos, ele pensa no executivo homem assediando a mulher. O executivo não pode entrar no elevador se só tiver uma mulher no elevador. Porque daí se ela sair gritando, fui, não sei o quê, vou dar a palavra. Os nossos juízes fazem isso também. Eles escolhem quem eles querem dar valor à palavra. E daí como é que isso se resolve, né? Como a Clarice falou, com livre convencimento. Mas eu me convenci, porque, não, pela sinceridade, pela não sei o quê e tal. Né? A própria persistência do testemunho,
que é algo que nós valorizamos, né? Várias vezes que foi chamado a depor falar a mesma coisa, né? Na verdade, a psicologia mostra que isso tem muito mais chance de contaminar os últimos depoimentos do que propriamente de dizer que, olha, é mais forte, porque ela foi chamada 10 vezes e falou 10 vezes a mesma coisa. Claro, na terceira, quarta, quinta, sexta vez, você já lembra do primeiro, do segundo, do terceiro depoimento, e muito provavelmente você vai dizer a mesma coisa. Você fala, poxa, eu já falei disso 10 mil vezes, olha, eu vou explicar de novo como é que foi. Você já passa a ter uma história decorada na tua cabeça. Então, assim, agora, eu fico imaginando, um pouco como o exame cruzado, como a Clarissa disse, bem ou mal é o que nós temos hoje, né? Que não há nenhuma preparação para isso, né? Quando que uma ESA, uma escola da advocacia, preparou os advogados para fazer indagações? Quando que uma escola do Ministério Público preparou os membros do Ministério Público para fazer indagações? Quando as escolas judiciárias da magistratura prepararam o juiz, seja para perguntar antes, seja para perguntar depois, fornecendo um mínimo de informação? Claro, o juiz não é um psicólogo, nem nós somos. Mas se nós não somos, nós vamos ficar o quê? Indo pelo erro e o acerto, tentando cada um, indutivamente, na sua prática, estabelecer o que lhe parece a melhor técnica. Não, nós podemos treinar, nós podemos nos preparar para isso, com técnicas de indagações. Aí a minha única preocupação é que esses estudos, a maioria desses estudos, e por isso talvez seria importante a preparação judicial, porque a maioria desses estudos vem de situações, são feitas de pesquisas nessa área nos Estados Unidos. A maioria delas são feitas até por questão de financiamento, baseada em qual vai ser a melhor estratégia para os advogados fazerem as perguntas no júri. E que muitas vezes não é uma estratégia pensando numa função demonstrativa, mas pensando numa função persuasiva. Então, mas ainda assim é preciso ter alguma preparação, né? E talvez essa limitação negativa do depoimento ela pudesse exigir pelo menos um esforço justificativo maior na fundamentação, né? Que um juiz não pudesse dizer tal testemunha disse isso, ponto, porque na verdade quando nós trabalhamos com uma ideia presuntivista, se eu digo a testemunha disse isso, isso pode me bastar. Por que isso está provado? Porque a testemunha, dona Lívia, disse isso, para mim isso está aprovado. Né? Então, você fala, bom, mas tem que ter elementos de corroboração. E talvez a ideia do Vitor, né, encaixe bastante, né, com a ideia da Susan Hack, dos pesos de prova por corroboração, a ideia da palavra cruzada, né, que o peso vai aumentando na medida em que ele vai intercedendo com outros elementos que se combinam. Talvez assim, a proposta que o Vitor acaba fazendo para a prova testemunhal seja quase que um microcosmos no âmbito da testemunha dessa visão epistêmica maior, né? Que leva a um problema muito interessante, que é se uma soma de provas fracas pode dar uma prova forte, né? Que é um baita problema. Não estamos falando exatamente de uma questão matemática, né? O peso de corroboração que as provas dão às afirmações, ele é um peso gradual, embora não matemático, então é difícil a gente ter essa segurança para dizer, eu preciso somar 8, bom, então eu posso ter uma testemunha que vale a 8, eu posso ter 4 testemunhas que valem 2, nenhuma delas é suficiente, mas eu vou somando, cheguei ao mesmo resultado e consegui. É um tema bem interessante isso. E hoje, né, assim, para um ponto que eu acho que a gente precisa tratar também, o texto ainda não tratou, é numa outra conjuntura, mas é que me parece que cada vez mais a possibilidade do depoimento à distância, do depoimento por videoconferência, depois de tudo que nós passamos na pandemia, vai se fortalecer e vai ser cada vez mais empregado, né? Então, também é preciso que nós comecemos a pensar se as mesmas técnicas para um depoimento pessoal servem para os depoimentos por videoconferência, né? Porque com um pouquinho de habilidade, eu estou dando aula aqui para vocês, estou olhando para a câmera, mas eu também estou aqui do meu lado com o Código de Processo Penal aberto para se eu precisar lembrar de uma regra. Só que se eu fosse uma testemunha a hora que o juiz está colhendo o meu depoimento e que ela diz que eu só posso tomar apontamentos,
Eu poderia estar com um texto prévio decorado aqui para tudo que eu vou responder. Eu poderia estar com a pessoa aqui ouvindo do lado do computador ou aqui na minha frente, do lado da câmera, fazendo assim para mim. Ó, vou combinar, ó, sim, não e não me lembro, tá bom? Quando a pergunta você já começa sempre dando uma demoradinha para resolver, o juiz vai achar que você é meio lento, e daí, ó, você olha para mim e eu vou aqui mais ou menos te dirigindo. Como é que você vai controlar isso, né? Pois não, Débora. Finalmente alguém faz uma pergunta. Vamos lá, Débora. Professor, bom dia. Primeiro, eu Bom peço dia. desculpas por não estar com a câmera ligada. Eu preciso levar meu computador para manutenção. Sem problema. Porque tá com esse probleminha aí. Mas, sobre essa questão do depoimento por videoconferência e o controle do entorno das testemunhas, essa semana, no escritório em que eu trabalho, a gente participou de uma audiência, tinha vários corréus, e era um caso sensível, porque uma das testemunhas de acusação tinha delatado essas pessoas em um outro processo. Uhum. E aí, essa pessoa estava testemunhando, enfim, numa sala, e aí o advogado, né, do nosso escritório, que estava por um dos réus, virou e falou, ok, tem como mostrar onde essa pessoa está, né, enfim, para possibilitar o controle do entorno, assegurar que ela não está sendo instruída. E aí o MPF falou, olha, não tem, porque como ele, né, foi delator em outro processo, a gente tem medo de que descubram onde ele está e que ele corra perigo. E acabou que no final mostraram 3 paredes da sala e não mostraram a 4ª. A meu ver, e eu não estou falando isso pela nossa posição no escritório, estou falando por uma posição pessoal mesmo, é muito complexo, é muito complicado você não assegurar o controle do entorno da testemunha. E eu não acho que, assim, simplesmente por você mostrar o interior da sala onde a pessoa está, ela está correndo algum risco de alguém achar ela Concordo. de fora. E a gente pensou em entrar com um habeas corpus, só que o que eles querem alegar no habeas enfim, é daí que decorre a minha pergunta. Porque o quê? Tem que refazer o ato? Eles pensaram... Nesse depoimento foram ditas coisas importantes. Por exemplo, que o delator foi forçado a falar algumas coisas, que ele não tinha muita convicção e tal. É possível pedir que seja anulado só aquilo que foi prejudicial ao réu, de repente? Não, eu acho difícil, até porque você estaria alegando algo que comprometeria a qualidade do depoimento como um todo. Eu acho que essas afirmações contrárias ao réu serviria valer, porque a jurisprudência diz que você tem que demonstrar o prejuízo. Por que não ter sido feito de um jeito que eu pudesse ver prejudicou a sua defesa? Prejudicou porque ele fez tais ou quais afirmações contrárias ao acusado. Também concordo que mostrar a sala onde o cara está dificilmente vai dar para ele ser identificado, né? Eu acho também que é preciso tomar um grande cuidado com esses depoimentos por videoconferência. Ele tem algum lado bom, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma série de processos. A testemunha está em Portugal. Pô, antigamente você tinha que mandar uma rogatória para Portugal, ia demorar não sei o quê. Hoje o juiz vai lá, mas você tem um e-mail dela? Tenho, manda um e-mail com link, né? Não precisa nem em cooperação jurídica internacional. Na hora o fulano vai lá, clica no link, entra lá na sala da casa dele e presta o depoimento. Então, tem uma série de vantagens, né? Mas a gente... E aqui não é ter uma aversão à tecnologia, mas é preciso ter cuidados, né? Isso já era alertado antes, com a própria oitiva de presos por videoconferência nos presídios e assim por diante. Pois não, Clarissa? Não, a propósito do depoimento por videoconferência, eu fui ler o texto da Lívia com Caio Badaró, Janaína Matida, nessa trincheira democrática, e aí me deparei com um outro texto. Aliás, Lívia, parabéns aqui publicamente, já te dei os parabéns. Obrigada, querida. Um texto sobre a videoconferência e o contexto da descoberta. Na verdade, o texto das meninas com Caio é o texto maior que tem no periódico. Os outros são mais teasers. Mas esse texto me trouxe assim, reflexões muito interessantes, porque o que a autora diz, ela se chama Manuela Santana Passos, é que na videoconferência existem fatores psicológicos com que a gente não conta, e às vezes a gente nem imagina. Eu que estudo prova em vídeo e que vejo que o vídeo
absorve mais a pessoa, impressiona mais, prende mais a atenção, por mais que você não capte todos os detalhes. A videoconferência é o contrário. E ela fala algo que pode até parecer paradoxal, mas que é bem interessante, que a emoção que existe na oralidade presencial, né, é comprometida na videoconferência. Então, e a emoção, ao mesmo tempo que tem esse problema de o juiz acreditar mais na sinceridade, por questões que são subjetivismo, tem questões que são subjetivas que são importantes. Por exemplo, eu estou falando, se a pessoa está diante de mim, ela vai prestar mais atenção do que se ela estiver simplesmente me assistindo, se ela tiver... A gente já sente isso em sala de aula, né, no presencial, o aluno que está com o celular. Na audiência é diferente, num júri é diferente, né? Porque você fala diretamente com a testemunha, ela responde, ela não tem outras distrações, né? Mas além da distração, o que ela diz é que a falta do contato físico tira essa relação de atenção, a dinamicidade da pergunta e da resposta, de querer saber um detalhe e tudo mais. E ela se pergunta ali até quando a gente vai continuar usando isso, mesmo depois da pandemia. Então, achei que assim, são só reflexões que ela traz, que são bem interessantes. Mas é um ponto interessante, Clarice. Eu vou dar um exemplo nosso, né, do dia a dia dos advogados e juízes e promotores, né? Não é só porque agora é gravado, né, mas quem gosta aí dos barracos jurídicos, quantidade de briga, por exemplo, de juiz com advogado, de juiz com a testemunha. Nós vimos recentemente um episódio lamentável com a Simone Schreiber, do Rio de Janeiro, com outro desembargador. Por que isso? Nesse aspecto da emoção, eu acho que muito é porque você não está presente face a face. Talvez se você estivesse lá ao vivo, o desembargador ia dar uma maneirada, ia falar, poxa, ela está aqui do meu lado, eu não vou agora. Você está pelo vídeo, parece que você está falando com um alienígena, né? Com alguém que não é uma pessoa de carne e osso. Então, eu acho que sim, eu acho que essa é uma linha muito, muito interessante para ser analisada. É claro, isso não significa banir o depoimento por vídeo, né? Eu acho que, por exemplo, entre um juiz do processo e as partes, o próprio promotor da causa, que não fala nem como advogado, porque o advogado, às vezes, pelo menos se é um escritório que tem mais condição, cliente que tem orçamento, etc., nós vamos ouvir uma testemunha em Vitória. Pô, eu peço, ele paga o avião, eu vou lá, a gente faz a pergunta, não sei o quê. Mas o Ministério Público, normalmente, não se comunica com o Ministério Público do lugar da carta precatória, né? Então, eu acho que é melhor epistemicamente, em determinadas situações, que você ouça por videoconferência e todo mundo do mesmo processo podendo estar interagindo, do que uma carta precatória. Então, a minha postura e essa preocupação que eu externei agora, já lhe dou a pergunta, Débora, não é uma ideia de banir a videoconferência, mas é uma ideia de controlar. Há perdas e ganhos e há situações que vão se justificar. E agora vai ser mais fácil fazer por videoconferência. Acho que, por exemplo, a precatória pode quase morrer, é só uma questão de você ter controle de agenda. Hoje todos os juízes têm câmera, juízo e tal, né? Mas há outras situações, se nós não devemos banir, nós também não devemos banalizar. Porque se eu falar, é mais confortável, é claro que é mais cômodo. Por exemplo, para mim é mais cômodo fazer uma sustentação oral aqui do meu escritório ou no tribunal. Eu não perco tempo indo. TRF3, às vezes eu vou sustentar. Qual que é a sua? A minha é 27ª. Né? Eu fico o dia inteiro aqui trabalhando no meu computador tal. Deixo lá alguém olhando. Quando estiver chegando a hora, você me avisa. É muito mais cômodo. Mas nem sempre o que é o mais cômodo é o mais efetivo, né? Pois não, Débora? Em primeiro lugar, eu queria pedir, se possível, para a Clarissa ou a Lívia disponibilizarem o texto, ou se ele tiver, enfim, algum veículo privado. Vocês colocam no Moodle, por favor? Ou pelo menos colocar referência bibliográfica, se ele tiver em algum veículo pago, alguma coisa do tipo, porque eu fiquei muito interessada. Isso vem... obrigada, Clarissa. Essa questão da videoconferência vem aparecendo muito em alguns processos, e, enfim, eu acho que inclusive, quando é dada às partes a oportunidade de se manifestar acerca de uma proposta de retomada da instrução processual por meio de videoconferência. Eu já vi casos em que o juiz fala, não vamos retomar, porque aqui é uma comarca muito pequena, né? Não cabe todo mundo no fórum, para as testemunhas se deslocarem ao fórum é complicado. E eu lembrei de um acordo muito interessante do TRF1, em que, antes da pandemia, o julgamento foi na pandemia, mas os fatos se referem a um pouquinho antes,
em que tinha tido um julgamento, uma oitiva de testemunhas por Skype. E aí, depois, a defesa... Era a oitiva de testemunha de acusação. E depois a defesa de um dos Correios entrou com habeas corpus e falou, olha, que história é essa de oitiva via Skype, né? Não tem regulamentação nenhuma acerca disso. E o acórdão, além de falar que deve ser utilizada a ferramenta oficial, no caso do TRF1 é o Microsoft Teams, também a oitiva tem que acontecer no prédio oficial do juiz, naquela sede, para que haja toda uma estrutura que é garantida no CPP, assistência dos escrivães, oficial de justiça e afins. E a gente entra nesse conflito, né? Porque, ok, com certeza, em muitos casos, como o da carta precatória que o professor mencionou, faz muito mais sentido que a oitiva seja presidida pelo próprio juiz da causa. Mas aí, nesse caso, a testemunha, na outra comarca, tem que se deslocar até a sede do juízo. Agora, como a gente faz quando tem muitas testemunhas e, né, por causa da pandemia, será que não pode ser? Débora, a dificuldade, assim, a pandemia é um outro contexto que também tem um problema de você não fazer as testemunhas se deslocarem, pegarem transportes públicos, estarem no mesmo local. Mas vamos imaginar, eu já fiz audiência com testemunha de 5 comarcas diferentes. A dificuldade é quando você tinha poucos equipamentos de vídeo, a dificuldade era, de novo, uma pauta de audiência, aí não era uma pauta presencial. Mas você vai lá, preciso ouvir uma testemunha na comarca tal. Ah, mas nessa comarca só tem 2 computadores que dá para fazer no fórum por videoconferência. Ah, mas ó, nesse dia e horário já tem 2 audiências marcadas. Aí você tinha que remarcar com todo mundo, né? Então é uma dificuldade, vou dizer assim, prática, mas que hoje, eu imagino que não deva ter uma sala de audiência nesse país que não deva ter condição de ter uma câmera, de filmar, ainda que seja pelo que tenha que usar o coisa oficial. Se não tivesse, você liga o celular, o juiz vai lá, põe o celular dele, quer dizer, o custo, tudo isso, com a pandemia, barateou enormemente, né? Então, eu acho que não teria nenhum problema se eu tiver uma audiência, uma testemunha em São Paulo, uma testemunha no Rio, uma testemunha em Manaus, e o processo ocorrendo em Santos, o juiz de Santos fala, olha, estou marcando audiência para tal horário aqui, peço nas 3 comarcas que coloquem as pessoas, intimem tal horário, para as pessoas comparecerem no fórum, né? E com uma facilidade, que se é o próprio juiz que vai... Isso já aconteceu comigo antes da pandemia também, né? Se é o próprio juiz da causa que vai presidir a audiência, né? Muitas vezes você não precisa nem ter um juiz exatamente na sala do vamos chamar assim ainda, do juízo deprecado, onde o ato vai ser realizado, né? Basta que você tenha um funcionário do fórum lá que vai mexer o sistema, receber a testemunha, né? Certificar que está tudo correto na sala e assim por diante. Mas é isso, é verificar essas perdas e ganhos, né? Como a gente está dizendo desde o começo do curso, não é um problema só epistêmico, né? A Clarissa lembrou bem hoje, às vezes eu vou ter um confronto entre uma visão do que... E nós não estamos aqui trabalhando com epistemologia pura, o nosso objetivo não é buscar um ótimo epistêmico, né? Se fosse buscar o ótimo epistêmico, eu vou dizer, vamos ouvir o médico sobre o paciente, pô, uma informação excepcional. Quem melhor para falar sobre o paciente do que o psicólogo do paciente? Vai dizer, não, espera lá. Mas aqui eu tenho barreiras jurídicas. Qual a diferença de um grampo telefônico autorizado para o juiz e não autorizado? Eu falei, epistemicamente nenhuma, captei a mesma conversa, vamos ouvir a conversa. Então, vai ter horas que nós vamos ter que... ninguém está pedindo para a epistemologia sobrelevar o direito. Mas nós estamos mostrando, olha, ela vem sido esquecida por muito tempo e o direito vem se preocupando com algumas coisas que muitas vezes não resolve. E o pior, gera essa falsa impressão de que está tudo justificado, o livre convencimento e o juiz que sentiu a testemunha, esse tipo de coisa, né? Perfeito, professor, muito obrigada. Estou muito de acordo. Que bom. Mais alguma pergunta? Clarissa, Lívia, querem fazer alguma colocação? Eu ia fazer uma observação. Quando você fala da videoconferência na carta precatória, parece que o argumento é o mesmo, que o juiz da causa não perder a intersubjetividade com a testemunha. Já que ela não é possível presencialmente, melhor que seja ele do que o juízo deprecado, né? Então, o argumento são os ganhos epistêmicos do depoimento,
né? Então, foi isso que me chamou a atenção no artigo dessa moça, que a gente às vezes vê a subjetividade como algo negativo, a emoção sempre como algo negativo, mas a gente pode ter um envolvimento maior na inquirição com essa subjetividade, não digo um subjetivismo, né? Sim, mas eu destacaria, Clarissa, nesse caso, que esse aspecto subjetivo é importante, e na carta, mas para mim ainda destaco, inclusive para perceber essas situações. Mas na carta precatória, o maior ganho, se a gente for colocar em imediação, não é dizer, esse juiz então vai poder julgar melhor porque ele viu se a testemunha gaguejou, não sei o que ou não. Vai ser melhor porque ele vai poder fazer perguntas, e as partes vão poder fazer perguntas diretamente à testemunha, né? Então, o ganho epistêmico está nisso, porque, assim, me lembro na Espanha, quando entrou a discussão da imediação, e a Espanha foi condenada em 2001 pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos em segundo grau, quando ela reverteu algumas absolvições, e falou, mas se o tribunal não fez nenhuma mínima atividade probatória e as fontes eram pessoais, o juiz era o único que tinha melhor condição de julgar, porque foi ele que teve o contato com a testemunha. E aí teve um período na Espanha que o tema da imediação ganhou força, e num certo momento eles falaram, mas se for tudo gravado em áudio e vídeo, acabou o problema, como se fosse, mas aí o juiz vai poder ver as reações, e aí, olha, pronto, esse juiz mesmo por vídeo vai poder... O tribunal não foi quem colheu o depoimento, mas se o depoimento em primeiro grau foi gravado em áudio e vídeo, o tribunal vai ter acesso àquelas mesmas emoções, ficou vermelho, suou, gaguejou, e, portanto, vai ter igual condição de valorar, né? A questão não é essa, a questão é ter condição de indagar, de perguntar, de procurar contradições. Acho que eu já disse em outra aula, por mais que nós nos preparemos para um depoimento, por mais que nós levemos um roteiro de perguntas, ele disse isso, no outro caso ele falou aquilo, se ele responder isso, vou perguntar aquele outro, um monte de perguntas surge na hora do depoimento, em função de uma resposta anterior que foi dada, em função de uma contradição de duas respostas. Então, você não ter a oportunidade de perguntar e receber um papel ou um vídeo pronto, pouco importa, a perda epistêmica é muito grande. Justamente. Eu acho que na comunicação também por vídeo, né? Talvez nós mudemos isso um dia. É justamente isso. As perguntas às vezes surgem, ou a pessoa não acha oportuno interromper ali, abrir o microfone, ou o contrário, né? A pessoa que é inoportuna vai sempre interromper e os outros não vão poder falar, tem isso também. Então, é uma dinâmica totalmente diferente. Em princípio, eu diria que esse envolvimento é menor, né? Nesse sentido, de você poder ter uma dinâmica de comunicação, né? Mas se comparar entre dois juízes, é lógico que o juiz vai ler a denúncia, vai, né? Mas não vai ter o mesmo envolvimento que o juiz deprecante, né? Sem contar, né? Fora alguns locais, delegacias também, que você tem uma delegacia, você tem lugar que você tinha umas varas de carta precatória, que era o castigo, né? Para o juiz, para o delegado, que é aquele cara que você quer deixar de castigo, você põe lá na precatória, que o cara vai todo dia desinteressado, porque ele fala, eu nunca vou julgar isso, esse processo nunca vai chegar a um final, meu trabalho é ser um garçom aqui, eu só vou ficar servindo os outros, mas nunca vou ser eu quem vai comer o prato de comida. É difícil, é bem difícil. Em suma, a psicologia é a ordem do dia, porque o comprometimento psicológico, tudo está relacionado, né? E a gente ignora tudo isso. Exato, e ainda que talvez para nós pensarmos num aparelhamento do Poder Judiciário, para que eu possa ter psicólogos à disposição para fazer as perguntas, etc. Para chegar em todos é difícil, mas nós também não tínhamos nenhum, e começamos a fazer para o depoimento sem dano. Talvez possa chegar uma hora que a gente possa fazer para tais níveis de processo, e isso seja, ou começar para os que forem possíveis, né? O que não dá é para ignorar, ou principalmente nos depoimentos que todos esses fatores que a psicologia já mostra que são muito importantes, que isso não é observado, continuar mandando alguém para a cadeia com base numa única testemunha, porque ela disse e eu acredito nela, porque não tem motivo para eu desconfiar e ela me pareceu uma pessoa sincera. Isso realmente... Esse eu acho que hoje talvez seja um dos grandes perigos e um dos grandes males, né? E só uma última observação,
a Débora, por exemplo, falou agora da delação, talvez a delação acenda isso. E esse vai continuar sendo o problema do processo dos miseráveis. Porque o processo que hoje é resolvido com depoimento e de policial é tráfico de drogas e roubo. Né? Hoje em dia, nos grandes crimes, colarinho branco, não sei o quê, é prova documental, interceptação telemática, o contrato, cooperação judiciária para vir isso, vir aquilo do exterior. É um pouco uma outra dinâmica, né? Mas o processo desses crimes de rua, do dia a dia, esses são os processos da prova testemunhal, né? Tirando um ou outro, homicídio passional, alguma coisa assim que ainda a prova testemunhal possa ser mais importante, hoje muitos crimes de criminalidade de colarinho branco, econômica, ambiental, etc., a linha vai ser outra. Mas nos que a prova testemunhal é importante, a gente tem muito para evoluir. Ok, pessoal? Oi, Lívia. Oi, professor. Eu só queria dizer uma coisinha. Lembra que semana passada eu tinha comentado que a ONU tinha reunido 15 pesquisadores da psicologia mundialmente conhecidos, dentre eles a Lilian Stein? Eles fizeram, no início desse ano, uma cartilha de princípios para entrevistas. Que legal. Gerais. E aí, a informação legal é que foi traduzida essa semana. Então, agora a gente tem português também. Eu vou mandar para vocês. Acho que seria legal colocar no Moodle, talvez. Sim, eu coloco. Obrigado pela informação, Lívia. Pois não, Eduardo? Tudo bem, professor. Na última parte do texto que estava no Moodle, que fala sobre a relação do valor da prova testemunhal no contexto do standard probatório do processo penal, ele fala sobre que a decisão do legislador deve estar consciente de que, caso houvesse a determinação da valoração da prova testemunhal de maneira... não lembro agora o termo que ele usa, mas se desse uma alta valoração para ele, isso significaria colocar mais inocentes dentro do cárcere. Eu concordo com essa parte, é uma parte que é uma obviedade dentro do curso que o senhor está passando. Só que eu queria saber como que pode ser feita essa ponderação dentro da persecução relacionada a crimes sexuais, em que se tem um crime que dificilmente poderão, principalmente quando se... Conseguir uma outra prova que não seja o depoimento da vítima. Mesmo o corpo de delito, que é uma coisa muito invasiva, que nem sempre a vítima vai querer se submeter àquilo, ou vai conseguir ter escritura médica para que seja feito esse tipo de exame, dependendo de onde que está sendo feita a investigação. Uhum. Eduardo, a tua pergunta é uma pergunta muito boa. Ela é um tema hoje super aceso nas discussões da epistemologia jurídica. A escolha de um estándar probatório elevado no processo penal é uma escolha de valor, né? É uma escolha do legislador. Né? É preferível absolver um culpado do que condenar um inocente. Aqui a questão não é como errar menos, a questão é que os erros têm pesos diferentes. É mais grave condenar um inocente do que absolver um culpado. Então, justamente sabendo disso, o legislador eleva o estándar probatório no processo penal, porque quando fica mais difícil atingir esse estándar para condenar, os casos de condenação são casos que realmente eu tenho uma prova robusta de corroboração. Justamente porque para evitar, né, os falsos positivos, para evitar as condenações de inocentes. Eu prefiro o falso negativo, absolver o culpado, do que o falso positivo. Um dos temas, e essa, por exemplo, é uma proposta do Ferrer Beltrán, ele não chega a defender, mas pelo menos cogita e trata do assunto, se nos casos em que há uma grande dificuldade probatória, se não seria razoável para esses casos, claro que o ideal é que o legislador fizesse essa opção, mesmo no processo penal adotar um estándar rebaixado. Porque, por exemplo, é relevante para o Estado coibir a violência doméstica, ou coibir os crimes contra a liberdade sexual. Se chegar num momento e o estándar probatório elevado
somado com uma prática de uma grande dificuldade probatória, praticamente todos os casos de acusação de crimes sexuais ou de violências domésticas levarem a uma absolvição, eu não estou só protegendo os inocentes, mas eu estou, no final do dia, estimulando a prática desses crimes. Porque eu vou dizer, quem praticar esse tipo de crime dificilmente vai ser condenado. E a sensação de impunidade é um fator que favorece a prática delitiva. A grande discussão, né, é se isso seria compatível com a presunção de inocência, ao meu ver. Porque se a presunção de inocência significa que, na dúvida, o réu deve ser absolvido. Se eu consigo, e não vamos nem dizer qual é ele, mas estabelecer 3 níveis de estándar probatório, eu digo, esse exige uma probabilidade mais alta, esse uma probabilidade intermediária, esse uma probabilidade baixa. O mais alto, além da dúvida razoável, ou 99,999% de certeza, se eu quiser usar uma metáfora matemática, eu vou dizer, aqui não tem dúvida, pelo menos não tem dúvida razoável. Então eu estou respeitando a presunção de inocência, porque eu estou condenando porque não há dúvida razoável, não há dúvida. Mas se eu digo, eu posso construir um estándar mais rebaixado, eu estou reconhecendo que nesse estándar mais rebaixado há uma margem de dúvida. Porque eu tinha um estándar mais alto para eu lançar a mão. Então, eu adoto um estándar rebaixado por todas essas questões que você bem antecipou, mas a minha pergunta é, ao adotar um estándar rebaixado, eu não estaria, no final das contas, dizendo, ainda que houver uma dúvida nessa margem entre o maior estándar e o estándar intermediário ou mais baixo, eu estou reconhecendo que há uma dúvida e ainda assim eu estou condenando. Porque a hora que eu rebaixo o estándar, eu falo, eu deixei uma margem maior de dúvida. Se isso seria compatível com a presunção de inocência. É que o Ferrer Beltrán, por exemplo, diz, olha, a presunção de inocência é um princípio, está sujeito à ponderação, não é um tudo ou nada. Então, aqui eu poderia flexibilizar a presunção de inocência por outros interesses maiores, tal. Eu, particularmente, tenho bastante dúvida quanto a isso. E tenho dúvida de um efeito bumerangue que isso pode trazer. Ao invés disso forçar as polícias a se especializarem e melhorarem as suas técnicas de investigação, podem fazer com que cada vez mais que certos crimes sejam difíceis de investigar, a solução seja antiepistêmica, porque não é melhorar a qualidade da investigação, é rebaixar o estándar probatório. Então, realmente, esse é um equilíbrio bastante sensível. Não sei se deu para entender. Sim, consegui, professor. No próprio texto ele também fala disso, que o rebaixamento do standard ele pode trazer esse maior conforto, entre aspas, para as forças investigativas. Exatamente. É isso, que é a discussão dos crimes sexuais, como a Lívia colocou também. Ok, pessoal? Então, a Clarissa colocou aí a referência do texto da Lívia. E, Lívia, se você puder colocar no Moodle depois esse manual aí, acho que é legal. Ela me mandou, já coloquei. Ah, que ótimo. Obrigado. Boa semana a todos. Então, até semana que vem. Obrigado, professor. Boa semana. Tchau, pessoal. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia.